Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E o nosso tema hoje é bariátrica. Não é só cirurgia. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Melissa Pascoal. É especialista em psicologia hospitalar, psicologia clínica e em comportamento alimentar. Possui aprimoramento em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e também da Federação Internacional de Cirurgia para Obesidade e Doenças Metabólicas. Atualmente, trabalha com pacientes em processo de cirurgia bariátrica com a preparação para a cirurgia, avaliação psicológica e acompanhamento deste processo. Nossa convidada é também autora de diversos livros e materiais sobre cirurgia bariátrica, comportamento alimentar e transtornos alimentares, direcionados tanto a psicólogos quanto a pacientes, como, por exemplo, o livro Comportamento Alimentar, As Múltiplas Faces da Nossa Relação com a Alimentação. Melissa, que honra e que prazer te receber aqui no Sessão Marcada. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Muito feliz, contente de estar aqui, poder dividir com vocês e com quem está ouvindo, né, sobre cirurgia bariátrica, sobre comportamento alimentar. Muito obrigada pelo convite. Melissa, dando início ao nosso tema, eu gostaria que você pudesse explicar um pouco para nós e nossos ouvintes o que é considerado obesidade atualmente. Existe algum critério que médicos, psicólogos e outros profissionais utilizam para definir este quadro? Sim, né? Para a definição da obesidade, existem critérios que são definidos pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS. A obesidade hoje ela é definida como acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. Para chegar para você poder calcular isso, existe um índice, que é o IMC, que é Índice de Massa Corporal, né, onde o médico ou o profissional da saúde que trabalha com avaliação, né, com a questão do peso, da obesidade, vai fazer esse cálculo, né? O IMC é um cálculo onde a gente divide o peso em quilos da pessoa pela altura em metros ao quadrado, né? E aí o resultado vai cair numa tabela onde a gente vai avaliar se ela está dentro da média que é esperada, né? Ou abaixo ou acima, né? Então existe uma medida, né? Para classificar a obesidade. A tabela do IMC hoje, ela está dividida até 40, né? O número 40 de resultado. Acima de 40 a gente considera obesidade grau 3, de 35 a 39, grau 2, de 30 a 35, grau 1, né? Então, acima de 30 é considerado obesidade, entre 25 e 30, sobrepeso, e abaixo de 25, né, 24, é considerado peso normal. Então, essa classificação, ela precisa ser utilizada pelos profissionais para você considerar, né, a pessoa com obesidade. Melissa, e quando que a cirurgia bariátrica é necessária nesses quadros de obesidade? A cirurgia bariátrica ela vai ser indicada para o paciente como um tratamento para a obesidade, né? Então, pensando que a obesidade é considerada uma doença crônica, existem alguns tratamentos, a bariátrica é um deles, não o único, né? Existem outros tratamentos, mas a cirurgia ela pode ser recomendada para esses indivíduos com obesidade, onde o IMC, onde esse índice que eu acabei de falar, ele fica acima de 40, então obesidade grau 3, ou acima de 35, onde essa pessoa tenha outras doenças associadas, como diabetes, colesterol. A lista de doenças das comorbidades é bem extensa, acima de 35 com comorbidades, que é a obesidade grau 2.
e acima de 40, na tabela do IMC, vai haver uma indicação médica, né, para cirurgia. É importante reforçar que a indicação cirúrgica ela é sempre médica. Os outros profissionais, como psicólogo, a gente faz parte do processo, vamos avaliar, vamos participar ativamente, mas a avaliação para a indicação é clínica e ela é feita pelo médico, e ele vai considerar alguns outros fatores também, como, por exemplo, se a pessoa já tentou fazer outros tratamentos anteriores sem sucesso, né? Então, uma das orientações também é que ela tenha, no mínimo, 2 anos, né, neste peso, neste IMC atual, e já ter tentado perder peso de outras formas. Então, a bariátrica, ela nunca é a primeira escolha, né? Nunca deve ser a primeira escolha. Ela tem que ter uma boa indicação médica e ter todo esse caminho aí da pessoa, né, na busca aí da perda de peso até fazer a cirurgia bariátrica. Melissa, você comentou sobre a atuação de demais profissionais na questão da avaliação. E onde entra a atuação profissional da psicologia nesse contexto? A psicologia ela vem crescendo bastante nesse contexto, né? Eu já estou nessa área há 18 anos, então eu acompanho um pouco desse crescimento. Ela está inserida no processo há 30 anos já, desde a primeira psicóloga, né, que ela até hoje, ela também é membro da sociedade, ela participa ativamente ainda, né, mas a primeira equipe médica e com outros profissionais formadas, né, foi há 30 anos, onde o psicólogo foi inserido, e aí eu percebo que o psicólogo vem ganhando espaço, né, a cada ano, até por maior conhecimento da nossa importância, né? Então a gente fala muito da avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica, mas ela é só uma parte do processo, e eu até digo que não é a mais importante, né? Então, antigamente, nesses 18 anos, se falava somente da avaliação. Hoje já não, né? Hoje a gente fala de vários caminhos ali e vários aspectos que o psicólogo contribui neste processo, ajuda, auxilia o paciente no seu processo, né? Isso, inclusive, foi mostrado bastante no congresso esse ano, do quanto a questão emocional, psicológica, comportamental, enfim, é importante nesse processo de bariátrica, né? Então, a atuação do psicólogo ela é bem ampla, ela não se resume somente à avaliação. A avaliação é uma partezinha apenas ali do processo. Então, Melissa, a gente está falando de uma área, de um braço da psicologia bem recente, né, no Brasil. Sim, bem recente. Se a gente pegar, né, 30 anos, a primeira psicóloga que integrou uma equipe de bariátrica, né, é pouco, não é muito, né? E a gente tem, nos últimos 10 anos, a gente teve bastante avanço, né? Mas a psicologia vem crescendo nessa área. Você nos informou, então, que a bariátrica ela não vai ser a primeira opção, né, nem de perto a primeira opção, mas quando aquele indivíduo vai passar pelo processo da cirurgia bariátrica, o que o profissional da psicologia vai avaliar? Quando a gente fala do processo de avaliação, né, primeiro é importante o psicólogo entender que existem orientações, né, baseadas aí em pesquisa e científica, né, para essa avaliação, e existem também legislações, né? Então, por que eu reforço sempre isso, sempre quando eu falo sobre a avaliação, né? Porque não é cada profissional avaliando o que ele acredita que deve avaliar, né? Existe uma orientação para isso. O que a gente vai avaliar nesse processo? Vamos avaliar as condições emocionais que podem impactar na cirurgia. Pela legislação, somos orientados a avaliar dependência, né, de uso de drogas, álcool, que isso impacta bastante na questão cirúrgica, né? Se aquela pessoa tem histórico de saúde mental com chamados diagnósticos complexos, que seriam diagnósticos que podem interferir no resultado da cirurgia, né, diagnósticos graves, que impactam ali na decisão da pessoa, como, por exemplo, uma compulsão alimentar grave, uma esquizofrenia, um autismo, borderline, né, que são transtornos que quando a pessoa fica muito desregulada, né, ela pode ali ter um momento ali de uma compulsão ou um descontrole grande relacionado à alimentação, e isso pode ser um risco até de vida, né? Então a gente precisa
fazer a avaliação do histórico de saúde mental e também atual, né, para entender se essa pessoa tem alguma dessas questões, né, e se ela tem um suporte familiar estruturado, né, e se todos estão cientes aí da complexidade desse processo e dispostos a contribuir de uma forma positiva com o paciente, né, junto com o paciente. Então, esses 3 pontos, né, são o uso de drogas, o álcool, né, álcool e drogas, essas doenças ou diagnósticos mais graves e complexos, e o suporte familiar são itens que estão na legislação, né, como o profissional de saúde mental responsável por avaliar, né, avaliar o contexto ali geral. Além disso, as documentações científicas, elas trazem, né, nesses 30 anos aí de estudos, de pesquisa, e no trabalho da sociedade também brasileira, né, de cirurgia bariátrica, que a gente precisa olhar para outras questões também que podem impactar, como, por exemplo, depressão, histórico de depressão, ansiedade, né, características de personalidade, traços de personalidade, a rotina da pessoa, como que é a relação dela ali com a alimentação, a história dela com a alimentação, como que é o planejamento dela cirúrgico, né? Por exemplo, onde ela trabalha, como se ela vai conseguir no pós-operatório se preparar, levar a alimentação necessária, que faz parte do protocolo, coisas até mais práticas, né? Tudo isso a gente vai, junto com ela, no pré, avaliar, né? E aí, por que a psicologia que faz isso, né? Porque a gente vai, junto com a pessoa, pensar em soluções, quais caminhos ela vai tomar, porque depois que faz a cirurgia não tem volta, né? Não existe não desistir, mudar, me arrependi da cirurgia e no dia seguinte eu desfaço, né? Isso não pode ser feito. Então a gente precisa preparar essa pessoa, né? E aí isso caminha junto com essa avaliação, ao mesmo tempo que a gente está avaliando, então trazendo esses pontos para poder emitir o laudo, que é o documento, né, que a gente vai entregar para o médico, né, ou encaminhar para o médico. O laudo é sempre direcionado para o médico. Então a gente vai colocar ali esses pontos, ao mesmo tempo a gente vai preparando essa pessoa, ou seja, pensando com ela ali soluções para aquilo que estamos verificando na avaliação, né? Então, se ela é uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, isso vai impedir ela de operar? Não vai. Mas a gente precisa de um plano de ação para esse pós-operatório, para que essa ansiedade não impacte na recuperação, pensando que, de repente, essa pessoa pode ter um histórico de buscar na comida, né, o alívio ou a compensação dessa emoção, o que é muito comum, né, nos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, essa queixa, né, de uma ansiedade mais elevada e de ter a comida ali como uma válvula de escape para isso, né. Então a gente vai fazendo todo esse trabalho ao mesmo tempo, de avaliação, junto com essa preparação. Pegando esse gancho da tua resposta, eu quero trazer um recorte da minha clínica, não necessariamente de pacientes que estão fazendo algum acompanhamento comigo por uma questão de transtorno alimentar ou da cirurgia bariátrica propriamente dizendo. Mas eu vejo que é relativamente comum entre os pacientes que conhecem pessoas que passaram pelo processo da cirurgia comentarem em sessão que essas pessoas, depois desse processo da cirurgia, elas não seguem um acompanhamento psicológico, ou que viram o psicólogo de uma forma muito pontual. Claro que a gente está falando de uma área que, assim como qualquer outra área profissional, vai ter diversos profissionais, aqueles profissionais que são adequados, aqueles que não são adequados, sabemos, aqueles que divulgam pseudociência, aqueles que não divulgam pseudociência. Mas para chegar no ponto da questão, por que nós podemos dizer que o acompanhamento psicológico é fundamental, é essencial após a cirurgia? A gente pode dizer, né, porque hoje já é sabido ou conhecido pelos profissionais que trabalham com cirurgia bariátrica, inclusive os outros, né, médico, cirurgião, endócrino, a nutricionista, os profissionais que estão mais envolvidos no processo, que a parte comportamental, essa mudança de hábitos, essa mudança de atitudes no pós-operatório, ela é fundamental para o sucesso da cirurgia. E quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente não está falando só de comportamento, nós estamos falando das emoções que estão por trás disso,
da história de vida dessa pessoa, né, dos pensamentos que ela tem, de uma série de coisas, ou até de algum diagnóstico, algum transtorno que ela possa ter, uma série de fatores que podem influenciar nisso, né? E aí eu costumo dizer que ninguém faz a cirurgia bariátrica para dar errado, todo mundo faz como uma aposta para resolver algo ali, né, uma doença e aliviar um sofrimento. Então ninguém faz para dar errado, né? Mas muitas pessoas que não têm esse acompanhamento, essa orientação, essa preparação, né, adequadas, acabam não entendendo o verdadeiro papel da psicologia, que é justamente dar suporte em tudo isso, porque não é simples, né? Não existe uma fórmula mágica. Bariátrica, ela é tratamento para a obesidade, né? Ela não é tratamento para depressão, para ansiedade. Ela pode impactar numa melhora, mas ela não é um tratamento de saúde mental, né? Ela é um tratamento para obesidade. Então, é importante que o paciente entenda isso, né? Entenda o porquê que ele tem que ir no psicólogo. Então, eu trabalho isso muito com alunos meus também, né? Que trabalham com cirurgia bariátrica. A gente precisa vincular com esse paciente, fazer ele entender a importância do nosso papel e o como isso é importante para ele. Porque no final de tudo, essa importância maior é para ele, né? Então, hoje a gente sabe o quanto é importante isso, né? Essa mudança de comportamento, e que isso não é automático, né? Não é tirar uma parte ali do estômago que vai trazer isso, essa melhora, né? Existem desafios, às vezes eu escuto histórias, né, de desafios assim do dia a dia mesmo, que a pessoa não sabe como lidar, né? E às vezes o psicólogo vai orientar e vai inclusive indicar qual profissional ele deve procurar, né? Então, por isso que é importante ter esse bom vínculo, né? Não é mágico, né? A cirurgia bariátrica não é mágica, não é fácil. E é importante dizer, né, que o acompanhamento para o pós-operatório, ele não é psicoterapia, porque tem muitas pessoas também que têm essa dúvida ou não entendem isso, né? A psicoterapia... Muito interessante essa colocação. Porque é diferente. Então, tem paciente que acredita, não, mas eu vou ir no psicólogo, eu não quero ficar 2, 3, 5 anos, né, toda semana indo no psicólogo. O trabalho da psicoterapia, ele é um trabalho mais estruturado, ele é indicado, sim, para algumas pessoas, principalmente se ela tem ali um diagnóstico, né, se ela tem uma questão que requer um pouco mais de uma atenção, de um trabalho terapêutico, é indicado psicoterapia. Para a maioria dos pacientes, é indicado o acompanhamento psicológico, que é uma outra coisa. O que é o acompanhamento psicológico? São essas consultas de retorno. O paciente ele vai fazer um retorno no psicólogo, assim como ele faz um retorno no médico. E aí existe um checklist, né? Nós vamos checar ali alguns pontos com esse paciente. Como está a adesão ao tratamento, como é que está o nível de ansiedade, como é que está o estresse, como é que está o suporte, né, familiar, social, como é que está a volta aí para o trabalho, que dificuldades ele está encontrando. Então, existe um checklist ali que a gente vai conferir e buscar estratégias com essa pessoa de uma forma mais objetiva. Esse acompanhamento, ele é mais próximo no início, então logo que a pessoa operou, né, então ela fez a cirurgia ali nos 3 primeiros meses, isso é mais frequente, quinzenal, às vezes até semanal, depois passa a ser quinzenal, mas depois vai espaçando, né? Então a gente chega a ver mais perto de 1 ano ali de cirurgia, a gente pode ver o paciente, inclusive, uma vez por mês, né? Claro que ele tendo este contato com o psicólogo, né? Ele voltando neste retorno, qualquer coisa que aconteça, que tenha ali de intercorrência, a gente pode encaminhar para um processo de psicoterapia, né? Durante o acompanhamento. Mas eu acho muito importante falar isso, né? Porque existem pessoas que não conhecem o trabalho do psicólogo, né, e acreditam que é sempre na mesma estrutura, e não, né, existem estruturas diferentes, trabalhos diferentes, né. Claro que cada indivíduo é cada pessoa é uma, mas o que você percebe, geralmente, quando você vai fazer o acompanhamento das pessoas que passaram pela cirurgia? Quais são as demandas? É uma ansiedade para evitar o ganho de peso? É uma preocupação com a saúde a partir de agora? É uma dificuldade para perceber esse novo corpo? O que você percebe?
Olha, o que eu percebo, assim, de maiores dificuldades de pós-operatório, né? Existe o que a gente chama um período de crise, né? Que é o primeiro mês ali pós-operatório, onde a pessoa está com dieta líquida, pastosa, está sem mastigação. Então, isso traz uma ansiedade, um estresse, mas passa, né? É algo assim pontual e passa. Quando eu olho o processo como um todo, o que eu vejo bastante de dificuldade é a pessoa alinhar a expectativa que ela tinha no pré-operatório com a realidade que ela tem no pós-operatório, né? A cirurgia bariátrica, ela pode trazer alguns complicadores, entre aspas, né? São coisas que podem acontecer com o organismo, isso é individual, e aí você só vai saber se você operar, né? Não tem como saber antes, como por exemplo, né? Um processo que chama dumping, outro que chama hipoglicemia reativa, que são reações do corpo a determinados alimentos após a cirurgia. Então, muda o metabolismo, né? Então, a forma como o corpo vai reagir pode mudar, não é que vai, pode, né? Só que se a pessoa tem essa reação, ela tem um impacto grande ali na vida dela, né? E aí isso não alinha com a expectativa que ela tinha antes. E aí pode crescer uma grande frustração com relação ao procedimento. Poxa, não era o que eu esperava, né? Então esse é um dos trabalhos que a gente faz também ali no acompanhamento e monitorando como que está essa questão, né? O que ela esperava do processo e como ele está sendo na realidade, e mesmo tendo alguns problemas, existem as coisas boas, né? Então a gente trabalhar nessa mentalidade aí do paciente para ele conseguir olhar tudo isso, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão da imagem corporal mesmo, né? Os pacientes, eles têm, eu costumo explicar que a velocidade da perda de peso é uma, e a velocidade que essa imagem corporal vai ser reconstruída dentro do cérebro é outra. Então, a pessoa se olha no espelho e ela não se reconhece, ela não se vê magra, né, emagrecida, apesar de estar olhando a balança e estar vendo que houve perda de peso. E isso traz uma angústia, traz uma certa confusão ali. Poxa, eu operei, a balança diz que eu perdi, mas eu olho e eu não vejo. Isso é angustiante, né? Até porque a expectativa dela, né, era uma antes de operar. Então, é um processo que também em torno de um ano e meio, isso vai alinhando, mas é angustiante, né? Então, às vezes falam, quanto tempo eu tenho que fazer acompanhamento com o psicólogo? O ideal é que pelo menos no primeiro 1 ano e meio, até 2 anos, você faça. Para quê? Para justamente ver esses pontos. Por quê? Porque existem pessoas que vão passar por isso e tudo bem, vão superar e faz parte do processo. Existem aquelas que não, né? Justamente porque é individual, cada pessoa é única, né? Então, tem pessoas que vão acreditar que, por exemplo, a cirurgia não deu certo, que não era o que ela esperou, e aí isso vai trazer angústia, aí precisa ser trabalhado de uma outra forma, né? Mas esses são pontos, assim, que hoje eu vejo, assim, principais de trabalho em pós-operatório, a questão da imagem corporal, dessas expectativas e alinhadas à realidade, né? O que está acontecendo de fato ali com essa pessoa. Nossa, Melissa, que show de conteúdo. É visível a sua experiência na área. Espero que essas informações possam trazer mais esclarecimento para as pessoas que estão, de alguma forma, ou passando pelo processo ou convivendo com alguém que está. Muito obrigado pela tua presença e eu desejo muitíssimo que você esteja aqui em outro momento com a gente também. Eu que agradeço, espero ter contribuído com quem tem interesse por esse tema. E espero estar aqui novamente, agradecendo o convite. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho, e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve, em nossa próxima Sessão Marcada.